Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4. 16 de janeiro de 1901. Jesus Cristo explica-lhe a ordem da caridade. Como continuo vendo um pouco zangado com o mundo, eu queria me ocupar em aplacá-lo, mas ele me distraiu dizendo-me: a caridade mais aceitável a mim é a que se faz por aqueles que me estão mais próximos. E os mais próximos a mim são as almas purgantes, porque já estão confirmadas em minha graça e não há nenhuma oposição entre minha vontade e a sua. Vivem continuamente em mim, me amam ardentemente e sou obrigado a vê-las sofrer em mim mesmo, impotentes por si mesmas, para dar-se o mínimo alívio. Oh, como meu coração é dilacerado pelo estado de almas, porque dessas almas, porque não estão longe de mim, mas perto. Não só perto, mas dentro de mim. E como é grato ao meu coração quem se interessa por elas. Suponha que você tivesse uma mãe, uma irmã que convivesse com você em um estado de dor, incapazes de ajudar-se por si mesmas, e um estranho que vivesse fora de seu quarto, também em um estado de dor, mas que se pode ajudar por si mesmo. Não agradeceria mais se alguém se preocupasse em aliviar a sua mãe ou a sua irmã do que o estranho que pode ajudar a si mesmo? E eu, certamente, ó Senhor. Depois acrescentou: a segunda caridade mais aceitável ao meu coração é por aquelas almas que, se bem vivem nesta terra, mas são quase como as almas purgantes, isto é, me amam, fazem sempre a minha vontade, se interessam pelas minhas coisas, como se fossem suas. Agora, se estas se encontram oprimidas, necessitadas, em um estado de sofrimentos, e alguém se ocupa em aliviá-las e ajudá-las, a meu coração parece mais agradável que se fizessem a outros. Jesus retirou-se e eu, encontrando-me em mim mesma, parecia que eram coisas que não iam segundo a verdade. Então, ao retornar, meu adorável Jesus me fez entender que isto que me havia dito era segundo a verdade. Só restava falar sobre os membros separados dele, que são os pecadores, e que quem se ocupa em reunir estes membros seria muito aceitável ao seu coração. A diferença que há é esta: que, encontrando-se um pecador oprimido por uma desventura, e se alguém se ocupa não em convertê-lo, mas em aliviá-lo e ajudá-lo materialmente, o Senhor agradeceria mais isto que se fosse feito àqueles que estão na ordem da graça, porque se estes sofrem, é sempre um produto ou do amor de Deus para com eles, ou do amor deles para com Deus. E se os pecadores sofrem, o Senhor vê neles a marca da culpa e de sua obstinada vontade. Parece-me que assim entendi, mas deixo o juízo a quem tem o direito de me julgar, se vai ou não, segundo a verdade. Então, se Jesus disse que é isso mesmo, que é a verdade, então, fiat.
E é muito interessante entender aqui como que Jesus coloca essa ordem da caridade, porque a caridade é a virtude das virtudes. E se ela existe uma ordem, uma hierarquia, e Jesus informa isso através da Luísa, a gente precisa estar atento a isso. E aí ele vai dizer que a caridade que é mais aceitável para ele é aquela que é feita aos mais próximos dele, aqueles que estão mais próximos dele, mas que têm necessidades. E as almas mais próximas dele, ele vai dizer que são as almas do purgatório, porque já estão dentro da vontade dele, porém estão no estado de sofrimento por causa da purificação. Então, oferecer as nossas orações, os nossos sacrifícios, as missas, em intenção das almas. Isso para Jesus é muito agradável. Esse é um ato de, porque rezar pelas almas é um ato de caridade. Tem, tem as até me esqueci agora o nome. E aí me lembrei das obras de misericórdias, que tem as obras de misericórdias corporais e as espirituais. E essas obras de misericórdia são atos de caridade. E aí eu vou elencar aqui elas para poder ver como que muitas vezes até foge dessa ordem, apesar de que não tem uma ordem, é só de descrição, mas aqui é interessante entender como Jesus ordena esses atos de essa caridade mesmo. Então, nas corporais são alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos e desabrigados, visitar os enfermos, visitar os presos, sepultar os mortos. Esses são os corporais. E os espirituais são ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, suportar com paciência as fraquezas do próximo, rezar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Então, aqui são essas obras de misericórdia que são atos de caridade mesmo. E como Jesus ordena aqui ele coloca uma hierarquia de três prioridades. Primeiro, aquelas que estão próximas dele, não próximos nossos, mas próximos dele, que em primeiro vêm as almas do purgatório, que já estão nele. Então, rezar por elas, oferecer-se por elas, mas a gente sabe que na divina vontade, tudo que a gente faz é por amor a Deus, por amor de Deus e pelo bem das almas. Então, se a gente tem já isso em mente, que nós fazemos em primeiríssimo lugar é por amor a Deus e, consequentemente, pelo bem das almas, compreender esse ensino de Jesus é fundamental também, porque se para ele é caro essas almas, então a gente passa a priorizar, interceder por elas na divina vontade. E aí depois ele vai citar as realidades ali que vem na sequência, aquelas almas, ter essa caridade para com as almas que caminham na retidão, que caminham na verdade, que buscam a Deus, que buscam fazer o correto, que cumprem com as leis, os mandamentos, pessoas que realmente estão caminhando rumo a Deus, que estão buscando amar a Deus, que estão buscando corresponder à sua vontade, mas que ainda estão na terra. Então, fazer caridade para essas almas, para essas pessoas, para Jesus é muito importante, porque são também almas que estão próximas dele. E aqui já não seria mais
no caso, para as almas do purgatório, é mesmo orações. Não tem outras coisas que possamos, há orações e sacrifícios. Não há outras coisas que possamos fazer por elas. Mas as almas que ainda estão na Terra, muitas vezes, elas também têm necessidades corporais. Pode, muitas almas podem ser muito necessitadas de bens materiais. Então, atender essas necessidades dessas pessoas que realmente já estão no caminho de santidade é importante também, porque é essa expressão de Deus na vida delas. Então, nós buscando atender na medida do possível, fazer caridade para essas pessoas que já estão caminhando na retidão, é importante porque é também uma forma de Deus mostrar a elas que Ele as ama, que Ele as ama, que Ele cuida delas, que Ele está próximo delas por causa dessa realidade. Elas estão próximas a Deus e Deus está próximo delas através do cuidado que outras pessoas dispensam, nesse cuidado caridoso mesmo, para com as necessidades dessas almas. E claro que também sem prescindir de orações, de intercessão, de oferta de sacrifício também, para que essas pessoas sofram mais, que elas encontrem também sentido no sofrimento que elas estão passando, que elas estão sofrendo, e levando também, como não atender essa realidade que ele fala de ensinar os ignorantes, dar bom conselho, essa realidade toda, consolar os tristes, perdoar as injúrias, tudo isso no plano espiritual, porque não é só atender às necessidades materiais, mas, sobretudo, às espirituais dessas pessoas, mesmo que elas estejam caminhando no progresso espiritual. E numa terceira, e depois disso é que ele fala que a caridade seria importante para as outras almas que estão caminhando no pecado, que estão distantes de Deus. Mas antes de atender às necessidades corporais dessas pessoas, priorizar a atenção às necessidades espirituais delas. Atender primeiramente às necessidades espirituais, claro que sem prescindir das corporais, porque dá para se fazer um trabalho conjunto, mas sempre priorizando que a alma é mais importante do que o corpo. Mas muitas vezes a gente não vê isso acontecendo. Muitas pessoas, elas estão fazendo caridade, e muita caridade, até mesmo dentro da igreja, e principalmente dentro da igreja tem muitos, principalmente a linha da teologia da libertação, que primam pela caridade para atender às necessidades corporais das pessoas e não estão atentas às necessidades espirituais, à conversão, a fazer um trabalho de conversão, a oferecer também a oração e sacrifício para que essas pessoas se convertam. Então, elas muitas vezes estão preocupadas em atender às necessidades, a, no, no caso, visitar os presos, né, que tem a pastoral carcerária. Eles estão preocupados lá em prestar atendimento jurídico, esse tipo de atendimento que é corporal. Muitas coisas que eles primam por esse atendimento corporal. E muitas vezes o espiritual fica desassistido. São pessoas que muitas vezes ficam desassistidas espiritualmente, porém estão lá sendo atendidas nas necessidades corporais. Por exemplo, essa questão do atendimento jurídico e outras coisas mais. Então, assim, acham que se alimentar o pobre, dar abrigo ao sem-teto, dar terra ao que está sem a terra, que é a questão agrária, acham que essas coisas são maravilhosas, que são muito importantes, colocam isso em primeiro lugar e esquecem que ali existe uma alma, existe ali um filho de Deus que muitas vezes está caminhando na perdição, que está no pecado, porém não tem essa preocupação. Ele quer que a pessoa realmente ali seja atendida nas suas necessidades corporais. Se
Claro, há a preocupação da necessidade espiritual das pessoas, é claro que também a necessidade corporal caminha ali, né, vai ajudando, mas sempre pensar que o mais importante é a alma do que o corpo. Então, esse ensino que Jesus traz nesse dia para a gente é muito importante entender essa o esse trabalho pelas almas. Primeiramente, essa oferta, esse sacrifício, essas orações pelas almas do purgatório, e depois para aquelas que já estão caminhando próximos a Deus, já buscam a Deus na sua vida, e depois disso é que atender aos que estão fora de Deus, que estão caminhando no pecado, mas sempre objetivando o bem da alma. Mas tudo lembrando que é por amor de Deus. Então, se Deus quer, se Ele elege uma categoria de exercer a caridade, então a gente vai agora, de forma mais clara, é, priorizar aquilo que para Deus é mais caro, para Deus é mais importante, para Deus é aquilo que para Ele é mais agradável. É bastante interessante essa parte, mas a gente entendendo o que ele está informando aqui, já é alguma coisa grandiosa. E no outro texto, 24 de janeiro de 1901, Luísa pergunta a Jesus a causa da sua privação. Jesus repreende-a. Tendo passado os dias anteriores em silêncio e algumas vezes também privada do meu adorável Jesus, esta manhã, ao vir, lamentei-me com ele, dizendo: Senhor, como é que não vens? Como mudaram as coisas? Vê-se que é ou por castigo dos meus pecados que me privas da tua amável presença, ou porque não me queres mais neste estado de vítima. Ah, te peço que me faça conhecer sua vontade. Se não pude opor-me quando quis de mim o sacrifício, muito menos agora que, não sendo mais merecedora de ser vítima, me quer tirar. E Jesus, interrompendo o meu discurso, disse: Minha filha, eu, com ter me feito vítima pelo gênero humano, tomando sobre mim todas as fraquezas, as misérias e tudo o que merecia o homem ante a divindade, represento a cabeça de todos. E a natureza humana, sendo eu a cabeça ante a divindade, encontra em mim um poderoso escudo que a defende, protege, desculpa e intercede. Agora, como você se encontra no estado de vítima, vem representar ante mim a cabeça da geração presente, pelo que deve mandar algum castigo para bem dos povos e para chamá-los a mim. Se eu viesse contigo segundo o meu costume, só de me mostrar a você, já me sinto aliviado e as dores se mitigam. E me acontece como alguém que sentisse uma forte dor e pelo espasmo grita. Se a este lhe cessasse a dor, deixaria de gritar e lamentar-se. Assim me acontece a mim diminuindo minhas penas. Naturalmente, não sinto mais a necessidade de mandar esse castigo. Além disso, você, ao ver-me, também naturalmente busca me reparar e tomar sobre ti as penas dos demais. Não pode fazer menos que fazer seu ofício de vítima ante minha presença. E se você não fizesse, o que não pode ser jamais, eu ficaria chateado com você. Eis a causa da minha privação, não porque queira punir os teus pecados. Tenho outras maneiras para purificar-te, mas recompensar-te-ei nos dias em que vier. Te duplicarei as minhas visitas. Não estás contente por isso? E eu, não, Senhor, amo-te sempre, qualquer que seja a causa, não cedo em ficar um só dia privado de ti. Enquanto eu dizia isto, Jesus desapareceu e eu retornei a mim mesmo. Aqui a Luísa, nessa realidade da privação, ela muitas vezes fala muitos desatinos. Ela quer porque quer a presença de Jesus. E ele já explicou, já falou que quando ele não vem, ele está usando a justiça, está castigando, está corrigindo as almas. E que quando ele vem, ele acaba se privando de usar a justiça porque ela aplaca ele. Em parte, ele se sente aliviado. E ele acaba, muitas vezes, ela pedindo e ele acaba descarregando muitas vezes as penas sobre ela. Não todas, claro, que ela não suportaria, mas em parte. E ao fazer isso, ele se sente aliviado e não castiga. Só que o que ele faz para as almas castigando
É correção, é amor, é misericórdia. A Luísa não entende isso ainda, ela não entendeu ainda isso. Então ela acha que Jesus não vinda porque ela está pecando, porque ele vai tirar ela do estado de vítima, que ela não serve mais para nada. Essa lamentação que ela vai fazendo ao longo desses volumes. Mas é interessante como Jesus vai dizer para ela. Ela fala assim que, que ela não se importa qual que seja a causa dele não vir, ela quer que ele venha, ela quer que ele venha de qualquer forma. Mas ele fala: quanto a você, a sua purificação eu vou fazendo, e quando eu vier, eu vou compensar você pelas ausências, mas eu estou trabalhando, eu estou purificando, eu estou, né, fiquem no seu estado de vítima que eu vou fazer o meu ofício, que é o da justiça, que é o de corrigir, que é o de ter misericórdia para com as almas. E então se aquieta, espera, né, espera aí. Ele, quando ele, na humanidade dele, ele assumiu tudo sobre ele, para poder fazer, para reparar, para devolver a glória para o Pai, assumiu todas as penas. E ele não reclamava de estar privado da divindade, por estar privado ali da presença do Pai, muitas vezes. E principalmente na hora mais cruenta da vida dele, que foi da cruz e no horto lá, que o pai, né, como se o pai tivesse abandonado ele. Ele esteve sozinho, mas no entanto ele não reclamou, ele só cientizou disso, né? Por que me abandonaste? Mas ele não estava se lamentando, reclamando, ele estava fazendo só uma constatação. E essa realidade da Luísa sempre ficar nessa privação e sempre dolorida. Então, vai ser uma constante nesses volumes, ele estar privando ela porque está castigando, porque está corrigindo, porque está amando o ser humano através dos castigos. Porque se não for, ele fala em outros textos, se não for dessa forma, muitas almas se perderão. Então, ele usa do instrumento de flagelos de castigos para que muitas almas ainda lembrem-se da existência de Deus. Como que muitas vezes, dentro de uma realidade difícil, de dificuldade, a pessoa se lembra de Deus. Claro que tem uns que vai blasfemar, mas mesmo blasfemando está se lembrando de Deus. Mesmo ali, falando mal de Deus, mas está se lembrando de Deus. E quando está na boa, está de bem, está tudo tranquilo, quantos se lembram que Deus existe para agradecê-lo pela bonança, porque está tudo bem? Claro que tem muitos que agradecem, mas muitos nem se lembram que Deus existe. Então, aí ele usa desses instrumentos para tocar essas almas. Amém, Fiat.